Olá, eu sou Mônica, professora de arte do Colégio Carlos Santana 1 e estou participando do Web Festival promovido pela Cipó Comunicações. Eu venho trazer para vocês o ano 2 do projeto Nordeste em Quadros. Mas o que foi esse projeto Nordeste em Quadros? O ano passado, eu e o professor de História João Guerra, do Carlos Santana 1, montamos um projeto para trabalhar problemas e ou situações do Nordeste de Amaralina com os alunos através das histórias em quadrinhos. Mas o que são histórias em quadrinhos, ou HQ, ou gibi? Por isso, antes de falar do projeto, vamos falar sobre como surgiram as histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos são narrativas visuais onde cada quadro representa a ação dos personagens, contando uma história, como se fossem fotografias em sequência de uma história. Se tiver falas, elas são colocadas em balão e os personagens têm desenhos distintos. Se formos pensar bem, os seres humanos produziam quadrinhos desde a era pré-histórica. Os desenhos nas cavernas nos contam histórias e, através desses desenhos e imagens, podemos começar a compreender como era a vida naquela época. Por exemplo, você está vendo um quadrinho, uma gravura da pré-história, onde está aparecendo uma caçada, eles estão matando um animal. Aqui no painel egípcio, você está vendo o nascimento de uma criança. Uma cerâmica na Grécia, uma parede em Roma, jogos na Idade Média e uma pintura de Botticelli no Renascimento. E por aí vai. Mas só em 1895, no final do século XIX, que as histórias em quadrinho foram apresentadas no formato que tem hoje. Começaram com tirinhas nos principais jornais da época como atrativo para a venda dos mesmos, e surgiram personagens como Yellow Kid, Buster Brown, que no Brasil era conhecido como Chiquinho, Gato Félix, Popeye, com histórias leves e divertidas. Em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos entram numa crise financeira que abala a sociedade e surge a necessidade de criar heróis que enfrentam situações difíceis e triunfam no final. Assim aparecem Tarzan, aproveitando que o filme foi lançado no ano anterior, e Buck Rogers, um herói espacial do futuro. O ano fértil das HQs foi 1934, com o surgimento dos personagens Flash Gordon, Jim das Selvas e o Agente X9, todos do cartunista Alex Raymond. 2 anos depois, houve uma revolução nas HQs, com o aparecimento do Superman, Batman, Tocha Humana, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, e os quadrinhos ganham revistas próprias chamadas Comic Books. Em 41, com a ameaça da Segunda Guerra Mundial, surge o Capitão América. No Brasil, as histórias em quadrinho também começaram como tirinhas de jornal. As tiras americanas eram copiadas, os personagens e cenários eram passados em papel vegetal e os textos dos balões traduzidos. Os comic books chegam ao Brasil e as editoras começam a se interessar mais pelos quadrinhos, tanto que o jornal O Globo cria a revista Gibi, que popularizou o nome e virou sinônimo de HQ. Atualmente, o local de guardar e exibir os quadrinhos chama-se Gibiteca. Ainda no Brasil, na década de 60, surge a primeira revista genuinamente brasileira, o Pererê de Ziraldo, que tinha como principal personagem o Saci Pererê. Porém, o alto custo das revistas e a competição com as revistas americanas, Disney e super-heróis limitaram o projeto. Maurício de Souza, que é considerado o mais bem-sucedido entre os autores nacionais, teve a sua primeira publicação em 1959, com a tirinha do jornal A Folha de São Paulo, e seu primeiro personagem foi Bidu. A Mônica começou como coadjuvante do Cebolinha, para depois ganhar destaque e comandar a turma. Atualmente, vários artistas, cartunistas, design produzem histórias em quadrinho nos mais diversos contextos. Mais adiante, vamos tratar da importância das HQs na educação e na sociedade. Agora voltando ao projeto Nordeste em Quadros. O link para você conhecer e ler as revistas estará aqui embaixo na descrição do vídeo. A proposta do projeto era criar histórias em quadrinhos que iriam expor uma situação que refletisse a questão social do Nordeste. A primeira história foi sobre o meio ambiente, focando no lixo deixado pela população na Praia de Amaralina, frequentada pelos moradores da área. Nessa época, tivemos a oportunidade de contactar com a Canore, a Associação de Catadores de Material Reciclado dos Moradores do Boqueirão, que fica no Nordeste. E Dona Maria veio representando a Canore e nos deu uma aula de cidadania, responsabilidade social e humildade. Foi maravilhosa a fala dela. Também contamos com uma oficina de desenho do artista Jovan Matos, que aparece nas imagens. A equipe criou
uma história, desenvolveu o roteiro, desenhou os quadros, que foram ampliados, pintados, escaneados e montados digitalmente em folha A4, para depois serem levados a uma gráfica, imprimir e montar a revista. A segunda revista trata de depressão, uma doença séria que atinge o ser humano. O tema surgiu para aproveitar o seminário sobre depressão e DST que a professora Dora de Ciências estava implantando no Colégio Carlos Santana. Depois foi feito o mesmo processo dos quadrinhos do primeiro livro. Infelizmente, por questões de tempo e organização, as outras revistas não foram impressas, mas serão. A terceira era sobre assédio sexual, um problema que sofrem os jovens do Nordeste. E a quarta revista era sobre violência doméstica, outro grave problema da área. Esse é o nosso primeiro encontro. Aguardem outros vídeos. Tchau!